Supernatural. O resumo completo da primeira temporada e seus casos reais. Há séculos, relatos de eventos sobrenaturais têm assombrando a humanidade. Espíritos vingativos, criaturas das trevas e entidades demoníacas. Mas, e se alguma dessas histórias forem mais do que apenas mitos? 2 décadas atrás, um evento trágico marcou a família Winchester para sempre. Mary Winchester morreu em um acidente misterioso, deixando para trás seu marido e seus 2 filhos pequenos. Mas isso não foi um acidente, algo estava à espreita naquela noite. Essa é a história de Supernatural, mas também é uma história de algo muito maior. Um universo de mistérios, lendas que ecoam em casos reais documentados ao longo da história. O início da jornada, o mistério do desaparecimento de John Winchester. Após anos caçando o sobrenatural, John Winchester desaparece. Agora seus filhos, Sam e Dean, embarcam em uma jornada perigosa para encontrá-lo e ao mesmo tempo enfrentar criaturas sombrias pelo caminho. O fenômeno dos homens das sombras. Muitos dos casos investigados pelos irmãos lembram os chamados homens das sombras, figuras escuras e sem rosto que aparecem à noite e são frequentemente associadas a eventos paranormais. Alguns teóricos acreditam que essas entidades são interdimensionais, enquanto outros as veem com manifestações demoníacas. John Winchester acreditava estar perseguindo algo muito pior do que apenas uma lenda. Os casos sobrenaturais e suas conexões com o mundo real. A Mulher de Branco, episódio 1. No episódio piloto, os Winchester investigam a lenda urbana clássica, a Mulher de Branco, uma entidade que assombra estradas desertas e atrai motoristas para um destino fatal. A Dama de Branco de San Antonio, Texas. Casos reais de aparições semelhantes foram documentados ao longo da história. Um dos mais famosos vem do Texas, onde motoristas relatam ver uma mulher vestida de branco pedindo carona. Poucos quilômetros depois, ela desaparece do veículo sem deixar rastros. Testemunho afirma que quem a vê frequentemente enfrenta eventos sobrenaturais logo depois. O Wendigo. Em um dos episódios mais aterrorizantes da temporada, os irmãos enfrentam um Wendigo, uma criatura canibal do folclore indígena que assombra as florestas e se alimenta de humanos. O caso de Wendigos no Canadá. Nos anos 1800, comunidades indígenas relatam os casos de pessoas que, após se perderem na floresta, retornavam com comportamentos bizarros, alegando estar possuída pelo espírito do Wendigo. Algumas tribos acreditavam que essas criaturas eram humanos que, ao se entregarem ao canibalismo, se transformavam em seres monstruosos. Blood Mary, episódio 5, ou A Loura do Banheiro. Uma das lendas urbanas mais populares é explorada neste episódio. Blood Mary, um espírito vingativo que surge no espelho quando seu nome é repetido 3 vezes. O caso Mary Witch e as origens da lenda. A origem dessa lenda pode estar ligada a Mary Witch, uma mulher acusada de bruxaria no século XIX. Documentos históricos mencionam execuções de supostas bruxas que teriam sido vistas após a morte em reflexo de espelhos. Essa lenda se espalhou, é um dos experimentos paranormais mais comuns em rituais caseiros. Hookman, o assassino do gancho, episódio 7. Baseado em uma das lendas urbanas mais contadas nos Estados Unidos, este episódio mostra um espírito vingativo que ataca suas vítimas com um gancho de metal. O caso da Texarkana, 1946. Em 1946, uma série de assassinatos brutais ocorreu na cidade de Texarkana, no Texas, cometida por um dos criminosos identificado com o apelido O Fantasma da Meia-Noite.
Testemunha descreve um homem com uma máscara e um objeto cortante na mão. O caso nunca foi resolvido e até hoje permanece um mistério. O verdadeiro inimigo, o demônio de olhos amarelos. Enquanto os Winchesters enfrentaram ameaças semana após semana, o mal maior se revela. O demônio de olhos amarelos é responsável pela morte de Mary Winchester e parece ter uma ligação especial com Sam. Mas qual seria o seu verdadeiro plano? Os olhos amarelos dos flocões demoníacos. Registros históricos mostram que, em várias culturas, demônios eram frequentemente descritos como tendo olhos amarelos brilhantes no século XV. Textos ocultistas mencionam que entidades dessa natureza marcavam indivíduos escolhidos desde o nascimento, preparando-os para um destino sombrio, algo muito semelhante ao que Sam Winchester passa. O impacto final da temporada. Quando finalmente reencontra John, os Winchester descobrem que ele possui uma arma capaz de destruir o demônio, mas antes que possam usá-la, algo inesperado acontece. Os irmãos sofrem um acidente brutal, deixando seu destino incerto. Este é o fim da primeira temporada, mas apenas o começo de algo muito maior. O que é ficção e o que é real? Supernatural é apenas uma série, ou será que não? Muitos dos casos apresentados na primeira temporada possuem raízes em lendas reais e alguns até contam com registros históricos. Casos de possessões e manifestações demoníacas documentados por exorcistas, relatos de criaturas lendárias como mendigos e a aparição de mulheres de brancos ao redor do mundo, manuscritos antigos que descrevem seres de olhos amarelos e suas conexões com a humanidade. E se você quer saber mais dessas histórias e o que pode haver no real por trás delas, inscreva-se no Vértice Sombrio. E toda sexta-feira vai ter vídeo novo sobre resumo das temporadas de Sobrenatural. Aqui investigamos mistérios, lendas e fenômenos que desafiam a lógica. O sobrenatural pode estar mais próximo do que você imagina. Nos vemos na estrada. Sobrenatural. O resumo completo da segunda temporada e seus casos reais. No final da primeira temporada, os Winchesters ficaram à beira da morte em um acidente brutal, deixando todos em suspense. Mas este foi apenas o começo. A segunda temporada de Sobrenatural mergulha ainda mais fundo nos mistérios sombrios e revela segredos perturbadores sobre o passado de Sam, Jim e John Winchester. Mas o que é apenas ficção e o que pode ser assustadoramente real? Entre lendas urbanas e fenômenos paranormais, os irmãos enfrentam uma verdade aterradora. Sam faz parte de um plano demoníaco muito maior. Neste vídeo, exploramos os eventos da segunda temporada e suas conexões em casos reais documentados ao longo da história. O acidente e o sacrifício de John Winchester. A temporada começa com os Winchester lutando por suas vidas após o acidente. Jim está em coma, à beira da morte, e Sam está desesperado para salvá-lo. John faz um pacto sombrio com o demônio de olhos amarelos, sua alma em troca da vida de Jim. Pactos com demônios na história. Histórias de pactos demoníacos não são apenas ficção. Um dos relatos mais famosos é de Johann Georg Faust, um alquimista alemão do século XVI, que teria vendido sua alma ao diabo em troca de conhecimentos e poder. Este mito inspirou várias obras literárias e até hoje desperta curiosidade e temor. Sam e as crianças especiais. Após a morte de John, Sam começa a ter várias visões ainda mais intensas e descobre que não está sozinho. Existem outras crianças especiais como ele, todas marcadas pelo demônio de olhos amarelos e com habilidades sobrenaturais. Crianças indígenas e os casos de percepções paranormais. A ideia de crianças com habilidades especiais não é nova.
No final do século XX, surgiu o conceito das crianças índicos, indivíduos com poderes psíquicos, com premonições e telepatia. Pesquisadores paranormais documentaram casos de crianças com visões inexplicáveis, o que levanta a questão: seriam esses dons uma bênção ou uma maldição? Os casos sobrenaturais e suas conexões com o mundo real. Close Your Eyes Blues, Pacto na Encruzilhada, episódio 8. Jin Sen investiga uma série de mortes misteriosas conectadas a pactos feitos em encruzilhadas com um demônio que realiza desejos em troca de suas almas. O Pacto de Robert Johnson, uma das lendas mais conhecidas sobre os pactos encruzilhadas, envolve Robert Johnson, um famoso músico de blues dos anos 1930. Acredita-se que ele teria vendido sua alma ao diabo em troca de talento musical. Testemunhas afirmam que ele tocava com habilidade sobre-humana e sua morte prematura apenas alimentou o mistério. No êxito, o fantasma de H.H. Holmes, episódio 6. Os irmãos enfrentam o espírito de H.H. Holmes, considerado o primeiro serial killer dos Estados Unidos, que assombrava um prédio onde suas vítimas desapareciam. H.H. Holmes e o Castelo de Horrores. H.H. Holmes construiu um hotel em Chicago, conhecido como Castelo dos Horrores, planejado para torturar e matar suas vítimas, com corredores sem saídas, portas trancadas por fora e câmara de gás. O local era um verdadeiro labirinto da morte. Após sua execução, surgiram relatos de aparições e eventos sobrenaturais no terreno. The Usual Suspect, o espírito da mulher traída, episódio 7. Uma mulher traída e assassinada por seu marido retorna como um espírito vingativo buscando justiça. A lenda de La Llorona. A história ecoa a famosa lenda mexicana de La Llorona, o espírito de uma mulher que afogou seus filhos em um acesso de raiva e arrependimento. Ela agora vaga pelos rios e lagos, chorando pelos seus filhos perdidos e atraindo outros para a morte. Relatos de aparição continuam a surgir na América Latina e sudoeste dos Estados Unidos. O confronto com um demônio de olhos amarelos. O destino de Sen e as outras crianças pessoais culminam em um confronto mortal. O demônio dos olhos amarelos as coloca uma contra as outras, revelando seu plano de criar um exército de soldados demoníacos. Possessões e soldados do inferno na demologia. Textos antigos da demologia mencionam as entidades demoníacas que possuem humanos escolhidos para serem seus soldados na Terra. O Pseudodomarchia Diamond, 1577, descreve como demônios comandava legiões de espírito para cumprir suas ordens, preparando-se para uma batalha final contra as forças divinas. O sacrifício de Jin e o pacto com o inferno. Após a morte de Sam, Jin faz um pacto desesperado com o demônio da encruzilhada, trocando sua alma pela vida do irmão, mas isso lhe dá apenas um ano de vida antes de ser arrastado para o inferno. Pacto de sangue e a venda de alma na história. No século XVII, a história de Urbain Grange, um padre francês acusado de fazer um pacto com o diabo, chocou a Europa. Manuscritos supostamente assinados com seu sangue foram encontrados, detalhando o acordo com as entidades demoníacas em troca de poder. A linha entre a ficção e a realidade. A segunda temporada de Sobrenatural não só expandiu o universo sombrio da série, como também explorou lendas profundamente enraizadas na história humana. Pactos demoníacos, espírito vingativo e crianças com poderes especiais são apenas mitos ou algo mais sombrio por trás dessa história. No Vértice Sombrio, continuaremos investigando os mistérios que inspiravam essa série icônica. E se você quer descobrir o que é real por trás de Sobrenatural, inscreva no canal e ative as notificações. A verdade pode estar escondida nas sombras. Não perca!
na próxima sexta-feira o resumo da terceira temporada de Sobrenatural. E nos vemos na estrada. Sobrenatural, terceira temporada. O preço do pacto. No mundo sobrenatural, tudo tem um preço. Quando Jim Winchester fez um pacto para salvar seu irmão, ele selou seu destino, 1 ano de vida em troca da alma. Mas o que realmente acontece quando alguém faz um pacto na encruzilhada? Seria apenas um conto de horror ou existe uma verdade oculta nas sombras? O pacto de Jim e as consequências. Jim Winchester vendeu sua alma para trazer Sam de volta à vida, mas com apenas 1 ano de prazo. A dívida se aproxima e a inevitável colheita do inferno o espera. Enquanto isso, Sam procura desesperadamente uma maneira de quebrar o pacto, mas qualquer tentativa resultaria na morte de Jim instantaneamente. A jornada dessa temporada é marcada por tentativas desesperadas de escapar do destino, desde o encontro com necromantes até investigações sobre contatos demoníacos. Os irmãos enfrentam forças que desafiam até mesmo a lógica do sobrenatural. Os demônios da encruzilhada e Lilith. A terceira temporada apresenta um novo inimigo, Lilith, o demônio superior que detém o contrato da alma de Jim. Ela envia seu subordinado, os demônios da encruzilhada, para garantir que o pacto seja cumprido. Em No Rest for the Wicked, Lilith revela todo o seu poder, usando a inocência como disfarce. Ela manipula e destrói sem piedade. Mas o que realmente assusta não é o que ela faz, e sim o que ela representa. A encarnação do mal absoluta, uma entidade tão antiga quanto o próprio pecado. Ruby e a dívida. Ruby, uma demônio que alega querer ajudar Sam, apresenta uma faca capaz de matar demônios, mas suas intenções verdadeiras permanecem sombrias. Ela está ajudando os irmãos Winchester ou os guiando para a perdição. A ambiguidade de Ruby é um dos mistérios mais intrigantes dessa temporada. Enquanto ela ajuda Sam a crescer em poder, também o afasta de Jim, plantando sementes de desconfiança e escuridão. Quem é Ruby, afinal? Salvadora ou algo muito mais sombrio? Episódios marcantes e conexões com casos reais. The Kids Were Alright. Sam e Jim enfrentam demônios que substituem criança por doppelgangers. A lenda desse mimo sombrio existe em várias culturas, representando seres que imitam humanos para roubar sua alma. Dream a Little Dream or Myth. A exploração de um demônio dos sonhos que manipula a mente. Casos reais de paralisia do sono e entidades sombrias têm assombrado os relatos ao longo dos séculos. Mystery Spot. Sam é preso em um looping temporal, revelando a morte de Jim repetidamente. Esse episódio se conecta a relatos de déjà vu extremos e fenômenos temporais inexplicáveis. A genialidade dessa temporada não está apenas na ação ou no drama, mas na forma como entrelaça lendas urbanas e fenômenos sobrenaturais com realismo assustador. Seria apenas histórias assustadoras ou existe uma verdade oculta nessas lendas? Lilith, o demônio original. Ela é o primeiro demônio, a serva favorita de Lúcifer. Lilith foi a responsável por organizar a liberação do inferno e dar início ao apocalipse. Mas, antes de tudo isso, ela queria brincar. Na tradição oculta, Lilith é mencionada como o primeiro pesadelo da humanidade, um ser que se alimenta de medo e da inocência. Em Sobrenatural, sua sede de sangue é incontrolável e seu objetivo é simples: acabar com qualquer
esperança. A colheita do inferno. Acorrentado e torturado, enquanto Sam grita impotente. Assim termina a terceira temporada, com um herói no abismo e o vilão triunfante. Um destino inevitável, ou apenas o começo de algo muito pior. Quando os irmãos finalmente enfrentam Lilith, a verdade se revela. Não há escapatória. O contrato de Jim está selado. Então, o relógio para. Jim Winchester é arrastado para as profundezas. Seu corpo fica para trás, mas sua alma. Seu destino agora é o inferno. E o pior, isso é só o começo. O legado dos Winchester. Supernatural não é apenas uma série, é um reflexo dos nossos medos mais profundos, de pactos e promessas que não podem ser quebradas. É uma jornada de sacrifício, amor e dor. É a luta interminável contra as trevas. Continue nos acompanhando no Vértice Sombrio, onde investigamos os mistérios além da ficção. Inscreva-se, ative o sininho e junte-se a nós enquanto exploramos as sombras do desconhecido. Nos vemos na estrada.